Seja muito bem-vindo a essa aula. Então a gente vai ver uma coisa que pode acontecer com você, talvez aconteça, talvez não, mas é um erro que acontece no Studio se você muda a sua planilha. Então você tem que entender que quando você faz alguma alteração na sua planilha, seja removendo algum dado, alguma coluna ou inserindo colunas novas, você precisa atualizar o seu relatório do Studio. Então bora para minha tela aqui, sem mais delongas, tá? Aqui, como você pode ver, esse é o meu relatório que eu estou montando. Qual que é o ponto aqui? Eu tenho vários quadros aqui, vários gráficos que estão dando erro. Então, como é que eu faço isso aqui? Primeiro, eu tento vir aqui em exibir, atualizar dados, tá? Se ele não corrigiu ainda, eu posso vir no passo 2 aqui, que é simplesmente dar um refresh, um F5 no meu relatório, tá? E aqui, ó, você vê que ele não carregou ainda, e caso ele não tenha carregado ainda, qual que é o ponto? Eu vou vir aqui em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas, que é a primeira opção. Vou vir aqui nas minhas planilhas conectadas, provavelmente você só tem uma aí ou menos que o que eu tenho aqui, tá? E aqui o que eu vou fazer? Vou ver aqui primeiro quais são as fontes que estão sendo usadas. Então aqui nessa coluna usados no relatório, eu tenho que essa fonte, por exemplo, está sendo usada em 3 gráficos, tá? Eu vou vir aqui e vou atualizar essas fontes que estão sendo usadas. Então eu venho aqui em editar, tá? Vou vir aqui no esquerdinho aqui embaixo, ó, atualizar campos. Clico aqui, ele vai carregar novamente, vai ler a minha planilha novamente para tentar entender se houve acréscimo ou se houve remoção de alguma coluna presente na minha planilha. Nessa aqui não teve, tá bom? Vou vir aqui, vou voltar. Vou vir na outra aqui, vou fazer o mesmo processo, atualizar campos, tá? Ó, aqui ele já identificou, tá vendo? Campos alterados, amount spent. Vou dar um aplicar aqui. Ok? Aqui pode ocorrer outro problema. O amount spent, que é a métrica de valor investido, ou seja, essa daqui, eu estou puxando os dados de investimento do meu Facebook Ads. Ele pode atribuir como data, tá? O que acontece aqui? Se você for na sua planilha, pode acontecer que a tua automação esteja jogando os dados aqui de dia e investimento, tá? Só que aqui, ó, o amount spent ele tá como data. Por quê? Porque a planilha ela tenta entender o dado que está sendo jogado aqui e algumas vezes pode ocorrer que ela entenda de forma errada. Ou seja, aqui o amount spent ele tá dizendo que o valor investido aqui, que o correto seria em moeda, ele tá transformando em data. E como é que eu corrijo isso? É muito simples, tá? Você vem aqui, seleciona a coluna, vem aqui em formatar número e aqui eu coloco moeda, tá bom? Você vê que ele já corrige para mim aqui o valor, ok? Feito isso, eu vou voltar aqui, vou atualizar os campos novamente. Aqui o Data Studio vai ler novamente, ele vai identificar que foi alterado o mesmo campo que eu acabei de formatar. Então vou dar um aplicar aqui, quando você vê, ele trouxe como número, tá bom? E você pode vir aqui, ó, em vez de número, você pode vir aqui em moeda também, colocar BRL, Real Brasileiro, tá bom? E dar um concluído. Dando concluído, você pode fechar, você pode atualizar o seu relatório para ver se corrigiu esse problema, tá? Vai carregar novamente. Ok, agora a gente ainda continua com erro, então potencialmente não é só aquela planilha que a gente tinha que atualizar, tá bom? Então vamos vir aqui em outras planilhas e vou atualizar essas planilhas, tá bom? Beleza, fiz o processo aqui, atualizei todas as planilhas, só que aqui ainda continua com erro. Então o que pode acontecer aqui? Eu começo a analisar, pô, eu vejo que só alguns específicos estão dando erro. Então, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver do que se trata esses gráficos, tá? Esses gráficos aqui, eles se tratam de uma combinação de dados. Ou seja, se eu vim aqui, ó, é uma combinação entre planilha 1 e planilha 2. E aqui eu vou procurar se existe alguma coisa em vermelho, ó. Aqui, ó, existe esse filtro que está inválido. Ele está dando um erro. Então, se eu tirar ele aqui e dar um salvar, o que vai acontecer? O Data Studio vai carregar novamente. E aqui, ó, você pode dar um F5, ok? Beleza, eu tirei aqui o filtro, mas ainda continua com erro. O que pode estar acontecendo aqui? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui novamente, tá? Mais detalhes, eu vou ver que o erro é a mesma coisa. Ocorreu um problema em buscar dados da planilha, dados subjacentes. Tá? O que eu vou fazer então? Vamos voltar aqui em recursos, gerenciar fontes de dados adicionados. Vou vir aqui na planilha e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui editar e vou vir aqui em editar conexão, ok? Aqui eu tenho a planilha e aqui eu tenho a aba que está conectada. Vou clicar aqui em reconectar. Tá, agora ele vai perguntar aqui, quer aplicar mudanças de conexão? Não tem nenhuma alteração, mas eu vou dar o reconectar mesmo assim. Vou dar um concluído, vou fechar aqui. Vou dar um refresh aqui novamente, um F5. E aqui ele voltou para mim. Então, cara, seguindo esses passos aqui, você consegue eliminar esses problemas de carregamento aí dentro do Data Studio, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula e bora para a próxima aula.